Olá, meu querido, olá, minha querida. Eu sou o pastor Birajara, lá da Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Você que não nos conhece, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Você que não pegou o primeiro estudo, veja lá no nosso canal, temos lá o estudo 1. Estamos estudando a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Então, nós estamos falando sobre os 6 motivos pelos quais nós devemos viver em santidade. Estamos já no estudo 2. Eu vou ler aqui o texto. É a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 25. Vou ler o texto todo para que você entenda o contexto deste estudo. E diz assim o texto da palavra: Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Senhor, fala ao nosso coração e que possamos aprender um pouco mais neste estudo da sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É importante nós começarmos aqui o texto lembrando a você que é a continuação do estudo passado, onde nós estávamos falando sobre os 6 motivos pelos quais devemos viver em santidade. Aprendemos juntos que viver em santidade é você viver separado do pecado, né? Ser separado do pecado e você servir a Deus. Então, este é o conceito de santidade que nós aprendemos no estudo passado. E isso tudo faz parte de um processo onde Deus vai transformando a sua vida. Você, através da sua conversão, você é regenerado, justificado. E a partir daí começa um processo, é o processo de santificação, onde a sua vida vai sendo transformada por Deus. E é muito importante que todos nós busquemos este processo, onde a nossa vida vai sendo transformada e todas aquelas mazelas e todos aqueles maus hábitos, eles vão sendo deixados para trás, para o nosso passado, porque Deus ele vai nos transformando. E o estudo está baseado nos motivos pelos quais nós devemos passar por esse processo. É muito importante, talvez você se pergunte, por que eu preciso viver em santidade? Para que a santidade? E este texto da primeira carta de Pedro vem nos mostrando estes 6 motivos, e ainda existem outros motivos aqui, mas nós estamos apresentando os 6, apresentamos 4 motivos na aula passada, e todo esse processo começa na sua mente, como diz o versículo 13, estejam com a mente preparada. Todo esse processo começa na sua mente, e a partir daí você passa a entender a importância de viver em santidade, porque é a sua identidade. Você é filho de Deus, versículo 14, porque Deus ele é a nossa referência, versículo 15 e 16, sejam santos porque ele é santo. Também vivemos em santidade, porque a palavra nos manda, versículo 16, pois está escrito, é o que Pedro escreve aqui, pois está escrito, ele não tirou da cabeça dele, mas já havia nas escrituras. E também porque passaremos por um julgamento. Então, porque passaremos por um julgamento, isso também é um motivo
para vivermos santidade, mas não por medo do castigo, mas devemos viver em temor, né? O temor significa reverência, respeito, honra ao Senhor. Não fique vivendo aí a sua vida cristã e buscando santidade porque você tem medo de Deus. Você não precisa ter medo de Deus, mas você precisa ter temor, respeito, reverência. Isso nós devemos ao Senhor. E o quinto motivo, hoje eu vou compartilhar com você o quinto e o sexto motivo. Fique ligado aí. Se você quiser mais detalhes sobre os demais, vá lá no vídeo anterior, que você vai ver toda a explanação desses primeiros motivos aí para viver em santidade. Mas hoje eu queria compartilhar com você aqui o quinto motivo e o sexto motivo. O quinto motivo é que você deve viver em santidade porque houve redenção, como diz o versículo 18 até o 21. Então você acompanha, pode grifar aí no seu texto, em que o texto ele nos diz que o Senhor, ele nos redimiu. O Senhor nos redimiu. Diz aqui o texto: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Você precisa viver em santidade porque houve redenção. O Senhor, ele nos redimiu. E para que você possa entender essa questão da redenção, basta você entender como acontecia no passado a dinâmica da questão da escravidão. Então, na época da escravidão, dos escravos, então as pessoas elas se tornavam escravas porque elas eram vendidas pelos seus pais ou porque elas já nasciam escravas. Algumas pessoas se tornavam escravas por conta da falência, de grandes dívidas, elas se tornavam escravas, elas deviam muito dinheiro e por isso elas começavam ali a servir a alguém para pagar a sua dívida. E existia a figura daquele que vinha para redimir. Então esse vinha e pagava a dívida. E quando ele pagava aquela dívida, esta pessoa se tornava livre, ela se tornava uma pessoa livre novamente. Esta mesma sistemática acontece conosco, em que nós, o texto nos ensina que nós vivíamos na escravidão do pecado, vivíamos como escravos do pecado, tá? Com todas as mazelas, maus hábitos, e o pecado fazia parte, né, no lamaçal do pecado, fazia parte da nossa vida, mas vivíamos numa prisão e vem o Senhor e Ele nos compra. O Senhor nos compra e Ele nos dá liberdade, isso é redenção. Mas o texto deixa bem claro de que o preço que foi pago para a nossa liberdade é o sangue de Jesus. Jesus ele morreu lá na cruz do Calvário para nos dar liberdade. Este foi o preço. Então o Redentor é Jesus, é aquele que vem e paga a dívida, tá? O Cordeiro de Deus. O preço da redenção não foi dinheiro, não foi prata, não foi ouro, não. Mas foi o próprio sangue de Jesus, é o que o texto está nos ensinando. Os beneficiados pela redenção, ou seja, aqueles que eram escravos e se tornaram livres, somos nós, os crentes em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz para pagar a nossa dívida e nós nos tornamos livres. Porque o propósito da redenção é que possamos ter esperança em Deus, que nós já aprendemos lá no primeiro estudo, que a esperança é certeza da salvação, é confiança em Deus. Então guarde essa palavra no seu coração. Você deve viver sim em santidade, porque você foi comprado pelo Senhor e foi pago um alto preço pela sua vida, pela sua liberdade. Então devemos viver em santidade também por conta da nossa redenção. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele nos comprou por um preço muito alto. Diz o texto de Gálatas 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E diz o texto de Tito, capítulo 2, versículo 14, você pode anotar também, que diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir
de toda a iniquidade, de purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Viva em santidade, porque você pertence ao Senhor, Ele te deu liberdade. E o último motivo pelo qual nós devemos viver em santidade é o amor. A maior prova de que nós vivemos em santidade é o amor ao próximo. Então diz o texto, versículo 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Se você quer saber se alguém está vivendo em santidade, basta você observar se ela ama as pessoas verdadeiramente. Essa é a maior prova da vida em santidade é o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é o que nos ensina a palavra. E este amor, o versículo 22 nos ensina como deve ser esse amor. Primeiro ele nos ensina que nós devemos amar uns aos outros, porque diz o texto, visando ao amor fraternal. Amor fraternal. Pedro, no texto original, ele usa a palavra Filadélfia e ele usa também a palavra ágape. Filadélfia é uma palavra que nos remete a pensar, significa um amor pelo próximo, um amor experimentado por irmãos, literalmente é isso, é o amor experimentado por irmãos. Ele vai além dos nossos laços sanguíneos, esse amor Filadélfia. E ele usa também a palavra ágape, que significa o amor sacrificial. Ele é semelhante ao amor de Deus, o amor sacrificial. Então esse deve ser o nosso amor. Devemos amar uns aos outros sempre, assim como diz o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, é o que diz a palavra. Então, amar uns aos outros, o texto também nos ensina que devemos amar com sinceridade, diz o texto, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros. Então o nosso amor ele precisa ser sincero, tá? Ele precisa ser sem mentira, sem falsidade, sem hipocrisia, Diz o texto de Romanos 12, versículo 9, amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Nosso amor precisa ser verdadeiro, sincero, é o que nos ensina a palavra. E por último, queridos, o texto também nos ensina que este amor, nós devemos amar uns aos outros. O amor precisa ser sincero, tá? Com muita sinceridade sempre. Mas também o texto nos fala a respeito do empenho. Nós devemos nos empenhar para amar. Amai-vos uns aos outros, amor sincero e empenho. Isso é importante. O texto também nos diz aqui, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Eu não sei como está aí na versão que você está usando, mas na versão ele diz aqui, de todo o coração. Então, o texto nos ensina que o nosso amor não pode ser somente de palavras, não pode ser somente você diz que ama de forma sincera, mas você não faz nada para demonstrar o seu amor. O amor precisa ser prático. Então precisa ter empenho, precisa ser de todo o coração. Quando nós amamos de todo o coração, nós nos empenhamos, nós nos gastamos para demonstrar o amor ao nosso próximo. Então, sem esforço não há amor. Sem esforço não há amor. Grava essa palavra aí no seu coração. É preciso você decidir amar e você se empenhar para isto. É isso que o texto nos ensina aqui. Diz o texto, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Não ame só de palavras. As palavras elas são muito bonitas, são muito até agradáveis de se ouvir, mas o nosso amor ele precisa ser na prática. Você precisa se empenhar de todo o coração, como Pedro, a palavra de Deus nos ensina aqui, como Pedro escreveu à igreja. Precisamos aprender a nos empenhar e amar de forma prática. Nós sabemos o quanto dá trabalho para isso, mas é o amor que o Senhor ele nos ensina
Então que você grave aí no seu coração mais estes dois motivos que nós compartilhamos hoje com você. Você precisa viver em santidade, porque houve redenção, o Senhor te comprou com o próprio sangue lá na cruz do Calvário, para que você tivesse liberdade. E também devemos viver em santidade, porque Ele é a maior prova de amor. É a maior prova de amor, mas não é um amor qualquer. Ele precisamos amar uns aos outros, nós precisamos ter sinceridade e precisamos também ter empenho. Para encerrar esse estudo, gostaria de trazer o último texto aqui para você. O texto da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Primeira carta de João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Depois você confere aí o texto aí, uma palavra forte, não é? A palavra forte, mas é a palavra de Deus que nos diz que é nisto que se manifesta os filhos de Deus ou os filhos do diabo, tá? É se ele pratica a justiça e se ele ama o seu irmão. Você precisa praticar a justiça, precisa amar o seu irmão, porque assim nós seremos conhecidos como filhos de Deus. Então grave essa palavra no seu coração e coloque em prática estes ensinamentos para a sua vida. Então que possamos refletir, né? Fica aí a reflexão para você. Nós temos demonstrado amor de forma correta? Faça essa reflexão. Temos demonstrado amor? Nós temos valorizado a redenção, a morte de Jesus lá na cruz do Calvário, que morreu por nós para poder nos dar a liberdade? Nós temos valorizado isso? Temos amado o nosso irmão? Temos demonstrado amor de forma correta? Por que a igreja, né? Eu digo nós, a igreja, por que a igreja tem tanta dificuldade em demonstrar amor ao próximo? Faça essa reflexão também. Por que nós temos tanta dificuldade em demonstrar amor ao próximo? Crer também é pensar. Então trago essa reflexão para você. E por último, reflita também o que podemos fazer para demonstrar o amor pelas pessoas. O que podemos fazer? Nós temos cuidado da viúva, do órfão, do dependente químico, ou os necessitados em geral. Como nós podemos demonstrar o amor pelas pessoas, pelos nossos irmãos em Cristo, mas também para as pessoas em geral, porque o amor é que vai demonstrar se realmente você vive em santidade. Vamos orar nesse momento, encerrando esse nosso estudo. Continue estudando conosco, que temos muito que aprender ainda na primeira carta de Pedro. Tem sido muito especial esse estudo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse estudo, e que todas as famílias sejam abençoadas e que possamos aprender cada dia mais através da sua palavra, mas não somente aprender, mas colocar em prática, e nós pedimos a sua capacitação para isso, que possamos aprender a amar o nosso próximo, que possamos viver em santidade como o Senhor deseja que vivamos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você e que você seja uma bênção também na vida de alguém. Até o próximo estudo. Deus abençoe toda a nossa família espiritual e biológica também. Tem sido uma bênção estarmos juntos. Amém.